Bom dia a todos. Para nós é uma alegria e uma satisfação imensa retornar ao Mensageiros da Paz, casa que nós temos um enorme carinho, uma enorme gratidão. E eu confesso para vocês que eu cheguei um pouquinho antes e sentei na cadeira e fiquei ouvindo o som do teclado e o pensamento foi longe. E hoje, em especial, lembrei muito do meu pai, né? O pai desencarnou faz 9 anos. E nessa última música, Utopia, eu gostava de cantar junto com ele, né? Então, acho que foi um presente. E talvez eu me sinta um pouco mais emotivo do que o normal. E essa casa tem essa sensibilidade única, né? De nos fazer conexão, né? De sensibilizar o nosso coração de forma tão genuína. Mas o tema que nós trouxemos para a reflexão do dia, dessa manhã de domingo, eu costumo dizer que é um tema um tanto quanto amargo. Mas tenho para comigo que é o amargo do boldo. Não sei se vocês conhecem o amargo do boldo, pessoal. Eu, quando era pequeno, né, isso já se faz alguns anos, né? Pequeno não em estatura, porque continuo, mas pequeno em idade. Eu tinha muita dor de barriga. Menino bichento, comia tudo que caía no chão. E minha mãe dava a mim e meus irmãos sempre um chazinho de boldo para poder dar aquela, sabe, aliviada nos sintomas da dor de estômago. E eu me recordo que eu não sei se eu tinha mais medo de ter dor de barriga ou de tomar o chá de boldo da minha mãe, né? Mas o chá de boldo, ele era mágico, porque ao mesmo tempo que ele era amargo ao ser ingerido, ao estar na boca, quando ele caía no ventre, ele se tornava salutar. E acho que o tema de hoje é um tanto como o chá do boldo, porque toda vez que nós falamos sobre o perdão, não sei a vocês, mas é natural ao meu coração que algumas reflexões, algumas lembranças venham à tona. Talvez lembranças de situações doloridas, lembranças de contextos que nos geram mágoa, ressentimento, lembranças de vínculos e de pessoas que talvez fizeram algo para nós que ao nosso olhar não deveriam ter sido feito, ou talvez que se omitiram de fazer aquilo que ao nosso olhar deveria ser feito. Então, falar sobre o perdão muitas vezes é tocar em feridas que ainda estão infeccionadas. É tocar em feridas que ainda não foram cicatrizadas. É ter que lembrar, refletir, talvez sobre assuntos que nos tragam não apenas mágoa e ressentimento, mas que ainda estão vivos em nosso coração e nos trazem, talvez, ira, nos trazem desconforto, são desafios da alma. Mas essa é a parte, creio eu, do amargo, mas a parte do boldo, o salutar que cai no ventre, é que hoje, sobretudo hoje, nós não queremos nos ater apenas às feridas, às dores, ao amargor. Nós queremos também nos ater ao processo terapêutico dessas dores, dessas feridas, que talvez, ao cair em nosso ventre, possa ajudar a digerir tudo isso, possa ajudar a ser um pouco mais salutar. E eu quero começar falando algo muito importante para vocês. Eu acho que quero ser muito honesto, né? A ideia é falar sobre o perdão e sobre a indulgência, que são verdadeiros remédios da alma, entendendo indulgência como aquele olhar de candura, de bondade, de tolerância para com as imperfeições alheias. São terapias verdadeiras do espírito, mas eu não venho aqui, gente, como um terapeuta, porque verdadeiramente não o sou. Eu não venho aqui falar para vocês sobre essas temáticas como um médico, porque verdadeiramente não o sou. E eu sequer venho aqui falar sobre o perdão, sobre a indulgência, como alguém que é douto no Espiritismo, porque verdadeiramente reconheço
as minhas enormes limitações ao versar sobre esse assunto, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. Eu venho aqui hoje, e por favor, escutem isso, como um amigo, para compartilhar reflexões. Mas acima de tudo, eu venho aqui hoje como um aprendiz, como um doente da alma. Talvez o maior doente que ele entrou por aquelas portas hoje. Venho como um doente. Talvez a única pedra de toque que me distingue a estar aqui hoje falando é de alguém que devagarzinho está encontrando, né, caminho para essa terapêutica, caminho para esses remédios, começa a ministrá-lo de forma homeopática, em doses tão pequeninas a si mesmo, e começa a perceber que está sendo salutar a mim. E como um aprendiz, como alguém que é credor dessa doutrina, credor do esse evangelho, resolve compartilhar um pouco disso tudo com aqueles que querem bem. Então é esse o aspecto hoje. Então, mais do que nunca hoje, nós aqui não viemos fazer uma palestra. Nós viemos aqui ter uma conversa amiga, para falar das nossas dificuldades, para se olhar no espelho e para juntos tentarmos nos fortalecer no caminho, na caminhada e na trilha. E toda vez que pelo menos eu reflito à luz do Espiritismo acerca desses desafios, acerca da indulgência, da necessidade do perdão, eu vejo, pelo menos de cara, duas perspectivas muito distintas, duas posições, não antagônicas, mas posições que são independentes quando nós olhamos sobre esses aspectos. A primeira delas é de alguém que faz uma reflexão sobre o perdão, sobre a necessidade de indulgência e se pergunta, né? Quem é o imperfeito que precisa do meu olhar indulgente? Quem é o imperfeito que precisa da minha candura, que precisa do meu carinho, que precisa da minha tolerância? Ou, né? Quem é aquele imperfeito que se equivocou comigo e que precisa ser credor do meu perdão? E se nós nos colocamos nesse patamar, não há nada de errado, está tudo certo. Mas eu tenho para lhes dizer que essa posição e essa perspectiva é uma perspectiva e uma posição um pouco mais confortável, que é de alguém que talvez não está buscando olhar para dentro, mas que busca olhar um pouco mais para fora, encontrando nos outros e nas situações do mundo aspectos e situações de equívocos alheios. Mas há uma situação, um outro patamar, uma outra perspectiva que talvez seja tão importante quanto, ou arrisco dizer, ainda mais importante. Mas tenho para lhes dizer também que é uma posição e uma perspectiva mais desconfortável, mais dolorosa, que é a perspectiva de quem se olha no espelho e se questiona, né? Em quais aspectos eu estou sendo imperfeito? Em quais aspectos a minha imperfeição precisa ser credora da indulgência alheia, da tolerância alheia, da candura, do carinho, da bondade alheia para com as minhas virtudes, que eu dou vazão de uma forma, né, tão fácil, tão desplanejada, tão espontânea e que gera dor, mágoa, ressentimento a quem convive e quem está comigo ao derredor? Em quais aspectos eu, que me olho no espelho, preciso ser credor do perdão alheio? Essa é uma outra perspectiva. Essa é uma outra proposta, uma proposta um pouco mais desconfortável. É mais ou menos como a proposta que o nosso Cristo ofertou aquele samaritano, na parábola do bom samaritano, quando lhe indaga: se fosse você, o homem que estivesse caído no chão, quem foi o teu próximo?
Se coloca naquele que está caído. Se coloca nesse ponto, se coloca nesse patamar, se coloca na posição do equivocado, do errado, do imperfeito. Então, quando nós estaremos aqui refletindo nessa manhã sobre o perdão e a indulgência, a proposta primeira, gente, é que nós nos coloquemos na posição daquele que se equivoca. Daquele que ainda está repleto de virtudes, de imperfeições, mas que talvez não quer mais alimentá-las, que talvez nutre o afã de uma outra posição, de um outro ponto de partida. Talvez esse seja a única pedra de toca que nos distingue. Somos imperfeitos. Precisamos olhar para as nossas imperfeições e virtudes, mas precisamos saber que elas nos geram fortaleza de crescimento. E quando nós refletimos acerca da doutrina sobre essa perspectiva do imperfeito, que somos todos nós entendemos que talvez o mais dolorido justamente não seja o mal que é nos ofertado, porque embora ele tenha verdadeiramente o condão, de nos trazer dor, constrangimento, de nos trazer sofrimento, de algum aspecto, esse equívoco que é feito contra nós, essa dor que nos é ofertada, pode estar em total consonância com o nosso pretérito passado ainda delituoso. Talvez possa ser uma prova necessária, uma expiação do caminho, uma necessidade de reajuste, de renovação, de reparação, que me gera dor, mas que ao mesmo tempo me gera fortaleza, capacidade de renovação, de transformação do nosso espírito imortal. Então aprendemos com essa doutrina abençoada que o mais dolorido não é o mal que é praticado contra mim, mas o mal que eu ainda me ponho a praticar. Porque esse mal verdadeiramente tem o condão de me atrapalhar. Verdadeiramente tem o condão de me algemar perante a lei de justiça, amor e caridade, gerando uma necessidade futura de arrependimento, uma necessidade talvez de expiação, de reparação. É o que nós aprendemos na nossa doutrina, sobretudo quando refletimos e estudamos o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, uma beleza do nosso Kardec. Então, lembrem, a principal imperfeição é aquela que nós damos vazão, não aquela que alguém dá vazão contra nós, porque essa pode estar em consonância com a lei que eu mesmo atraio. O duro é aquela que eu, não precisando, gero. A imperfeição que eu dou cabo a outros, que gera dor, que gera desafios, constrangimentos a quem está ao meu derredor, porque de alguma forma essa vai demandar reajuste. Essa vai demandar que nós tenhamos que, de alguma forma ou de outra, repará-la. Eu vou tentar, gente, deixar isso mais compreensível, mais claro. Tudo isso que eu falei aqui, nesse breve preâmbulo, da necessidade de nos enxergarmos como imperfeitos, de entendermos que há dores e desafios do caminho, do mal que ainda é atirado contra nós, talvez possa ser um aspecto pedagógico e terapêutico do espírito imortal, em consonância com os nossos próprios delitos do passado. E vou fazer isso contando um caos. Vou fazer isso contando uma história para vocês. Vou pedir licença, vou pedir permissão de contar um caos próprio. Uma história própria, acontecida e ocorrida com este que vos fala, há mais de 15 anos atrás. Envolta numa situação talvez similar a essa, envolta a acontecimentos, a ocorrências do movimento espírita. Há 15 anos atrás, mais ou menos, eu comecei essa caminhada, de tentar ofertar, a começar a mim mesmo, um pouco de esclarecimento através do Espiritismo em palestras públicas. Comecei lá na minha doce Capa dos Pobres, e a primeira vez que eu saí da Capa dos Pobres, que eu fui convidado a fazer uma expositiva fora, foi num centro espírita pequenino, no interior
no interior não, na região metropolitana de Curitiba. E, curiosamente, o tema que nós iríamos refletir, ou que eu estava propondo para aquela reflexão naquela noite, não era um dia como hoje, era sobre o perdão. E eu me lembro que eu estava nervoso, né? Então eu preparei assim uma expositiva, li vários livros, né, do nosso Kardec, parábolas de Jesus, fiz inúmeras citações evangélicas, preparei um PowerPoint assim que dava, acho que não 1 hora, mas umas 15 horas de apresentação, né? E fui faceiro, me achando preparado para aquela exposição. Só que eu calculei um pouco mal o tempo de saída, gente. Porque era na região metropolitana, aquela noite estava chovendo a beça, e eu saí de casa um tanto quanto atrasado. E a chuva caía, e o trânsito caótico. E eu fui indo e comecei a ficar ansioso. Comecei a ficar aflito, falei, eu vou me atrasar, né? Primeira vez que alguém está me convidando, eu vou chegar atrasado. E eu me lembro que a palestra era às 8 horas da noite. Era assim, gente, 10 para as 8, pouco mais, eu tinha passado dos pórticos, né, da pequenina cidade e o trânsito parou. Eu falei, não é possível. Aqui nunca deve ter trânsito, né? Hoje está um caos. E parado, e eu não via como sair daquele caos. Aí eu vi uma via vicinal, gente. Eu falei, é por aqui que eu vou. Né? Entrei à direita, fui, estava aberto. Eu falei, graças a Deus, meus mentores estão ao meu lado para me amparar. Né? Me senti aliviado. E aí, saiu do lugar que eu não sei qual foi, um carro, gente, lento. A via era para ir a 40, 50, ele estava, sério, juro, gente, a 10. Aquela chuva torrencial, né? Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. E eu colocava o carro para um lado, colocava o carro para o outro, e eu não via uma chance de ultrapassar e chegar no horário que eu precisava. Não tinha o telefone, né, do dirigente do trabalho, não podia avisar. Eu falei, bom, lascou, né? E fui ficando nervoso. Fui ficando nervoso, aquele cidadão que estava no carro da frente, que até então eu não via quem era, me atrasou uns 7 minutos preciosos. A hora que foi possível colocar o carro do lado dele, que deu uma chance, gente, eu estava fora de mim. Eu estava fora do corpo. Aí eu olhei para o lado, né? A chuva tinha acalmado um pouco. E percebi que era um senhor de cabelos nevados. E ele olhou para mim e me deu um sorriso. E naquele nervo, naquele estado que eu estava, eu pensei, é um sorriso de deboche. É um sorriso de deboche, ele sabe o que fez. E ele não sabe o que eu vou fazer. Meu Deus! Né? Eu achando que ia fazer algo incrível, maravilhoso. E olhei de volta, abaixei o vidro para encará-lo, né? Abaixei o vidro e olhei para ele e ele voltou a sorrir. Eu falei, ele está debochando de mim, do meu desespero. E naquele momento eu fiquei cego. Fiquei cego. Indulgência zero. Né? Perdão no pé. Abaixei o vidro e fiz assim para ele, né? Por favor, abaixa o vidro também. Ele voltou a dar um sorriso. Eu falei, ele está debochando de mim. Então eu olhei para ele e falei assim, gente, estava indo fazer uma palestra sobre perdão em uma casa espírita, lembrem disso. Me dá vergonha, mas eu preciso compartilhar. Eu olhei para ele e disse, o Senhor é uma lesma. O Senhor não deveria estar andando na via pública, mas sim no canteiro, como lesma que és, porque atrapalha a todos. E eu saí, gente, fiz um sinalzinho assim, antidoutrinário para ele, né, do vidro, e dei uma fechadinha ao sair, né, e fui embora. E, nervoso que estava, né, cheguei no centro espírita, meio suando, era 8h05, eu falei, lascou, mas o dirigente do trabalho, né, um rapaz novo, estava me esperando na porta. Ele olhou assim para mim com candura, você é o Daniel, não o conhecia? Eu falei, sim. Ele falou, por favor, seja bem-vindo. Mas eu falei, já não iniciou o trabalho? Aí ele disse, não, aqui é diferente, né? Nós marcamos às 8, o pessoal vem chegando, nós damos 10 minutinhos para as pessoas chegarem, né?
Fique à vontade, senta lá na frente. As pessoas estão chegando. É tão bonito porque eles tinham o costume de trazer, né, alimentos, um bolinho, para depois do trabalho público, todo mundo sentava, comia um bolinho, tomava um café junto. Eu achei aquilo curioso, bonito, né, distinto da capa, que é o Centro Grande, como mensageiros. Sentei, sem peso na consciência, gente. Peso zero. Sentei, comecei a orar, né? Comecei a refletir e pensei assim, pô, meu bom mentor, né? Como tu me ajudaste a preparar essa exposição, essa experiência, a estar aqui nesse momento, tudo certo. E aí o rapaz falou assim, olha, o presidente da casa... Eu vou até tomar uma água que vocês... Acho que vocês já entenderam um pouco. O presidente da casa espírita sempre vem no trabalho. Ele também está atrasadinho como você. Mas fique à vontade. A hora que ele chegar, eu te aviso para você conhecê-lo, né? Eu falei, claro, lógico. Passados 5 minutos, eu orando, né? Recebi assim mais um toquinho no ombro. Falei, o presidente da casa chegou, ele quer te conhecer. E eu abri, né, os braços com o olho fechado, né? No Espiritismo a gente tem o costume de desejar muita paz, né? Muita paz, com os olhinhos fechados, assim, inclinando a cabeça, né, de carinho, de afetuosidade. A hora que eu abro o olho e vejo quem me fita com os olhos arregalados, era o senhor Lesma. E eu me lembro que com um pensamento rápido, né? Rápido, eu pensei assim, ele não vai me reconhecer. Era o que eu queria. Era o que eu queria. Ele não vai me reconhecer, ele não vai me reconhecer. E ele deu o mesmo sorrisinho que ele dera. Eu falei, lascou, ele já me reconheceu. E, gente, eu não sei que cor que eu fiquei naquele momento. Eu não sei qual foi a minha cara. Só ele, né, vai poder me dizer qual foi a minha cara naquele momento. Ele olhou para mim, mas foi tão lindo, gente. Essa é a beleza. Que ele olhou para mim e disse, ô meu filho, seja bem-vindo. Aí eu falei, o senhor sabe quem eu sou, né? Sim, o Daniel, né? Da Capa dos Pobres. Mas eu estou dizendo, assim, mais recentemente, sim, meu filho, eu sei, meu filho. Você é o apressadinho, não é? Aí ele me abraçou com tanta candura. E ele me falou algo que eu não esqueço até hoje, porque foi a primeira vez que eu ouvi aquela palavra. Ele falou, meu filho, eu conheço a intempestividade dos jovens. Eu sou pai e eu sou avô. Eu sei bem como é. Então ele disse, por favor, me desculpa. Por favor, me perdoa. E a beleza está aí, né? De um coração verdadeiramente indulgente. Meu filho, não há o que perdoar. Não há o que desculpar. Porque verdadeiramente ele não havia se sentido magoado, constrangido com a minha imperfeição. Não houvera gerado para ele qualquer tipo de ressentimento. Porque ele tinha um olhar de indulgência, já calejado pela vida. Meu amigo, não há o que desculpar. Eu só tenho uma sugestão para lhe dar. Um conselho, se você me permite. E essa é a beleza de quem é capaz de corrigir sem humilhar e orientar sem ofender. Era aquele coração. Ele me disse, da próxima vez, meu filho, sai um pouquinho mais cedo. Sai um pouquinho mais, sobretudo quando estiver chovendo. Porque a vida já tem tantas aflições. Olha a beleza. A vida já tem tantas aflições. Por que nós vamos buscar aflições desnecessárias por nosso caminho? Essa é a beleza de quem olha sobre a ótica do perdão
olha sobre a imperfeição alheia, sem o intuito de querer desestimular, porque se ele quisesse, naquele momento, ele poderia muito facilmente dizer: meu filho, seja bem-vindo, por favor, fique à frente. Eu vou apresentar, esse aqui é o Daniel Pereira, da Capa dos Pobres, lembre bem desse nome, gente. Né? Ele veio aqui falar sobre o perdão e sobre a indulgência, mas por incrível que pareça, ele veio falar de algo que apenas ele conhece, talvez, dos livros, mas que não sente nada, porque há poucos minutos atrás ele me fechou, me fez um sinalzinho, numa chuva torrencial, e depois eu ficara sabendo, né, que ele tinha um problema sério nos olhos, não enxergava bem, e eu que precisava ir lento, não contei com a bondade e a tolerância dele. Então, fique à vontade, meu filho, fale sobre perdão para quem veio lhe ouvir. Ele poderia falar isso, e não estaria falando algo errado. Só que ele não queria me constranger. Ele não queria me desestimular. O seu olhar era de aprimoramento a um coração imperfeito como o meu. E sabe qual é a beleza de tudo isso, gente? Porque eu tenho convicção que hoje eu só estou aqui, nesse domingo pela manhã. Hoje eu só continuo, mesmo que de forma muito imperfeita, falando a outros corações sobre o Espiritismo, buscando nessa doutrina os tesouros, a terapia e o remédio ao meu próprio espírito, porque eu contei com aquele olhar caridoso, tolerante e bondoso. Porque se ele tivesse me constrangido naquela noite, certamente teria findado, né, o meu trabalho, sobretudo como expositor espírita. Então, há 15 anos, eu reflito sobre o que ele houvera me falado. Ele já partira ao plano espiritual há algum tempo. Por quê? Por quê? Eu fui cutucar. Por quê? Eu fui dar vazão à minha imperfeição, mesmo conhecendo sobre aquelas temáticas. E aí, uma reflexão que eu faço clara é que, gente, são nos momentos de tensão, nos momentos de desafio, nos momentos de dificuldade, talvez como aquele simples da vida cotidiana, da vida social, é que se reconhece os corações sólidos. É que se reconhece os devotamentos realmente verdadeiros. São nesses momentos de tensão, nesses momentos de desafio, de desajuste do entorno, é que nós podemos distinguir as crenças superficiais, como a minha, ao menos naquele momento, das crenças profundas, das crenças verdadeiramente enraizadas, como daquele Senhor que me amparou com amor, com carinho, com indulgência e com perdão. Porque não há mérito, gente, em ter equilíbrio nos momentos de paz. Não há mérito. O mérito é ter equilíbrio nos momentos de intranquilidade. O mérito é ter coragem nos momentos de guerra. Não guerra exterior, mas guerra íntima. É isso que a doutrina nos conclama. É evidente que nós estamos numa caminhada. Nós estamos aurindo conhecimento, aurindo fortaleza íntima, para chegar nesse patamar, não para que os desafios se afastem de nós, porque querer viver no mundo de provas e expiações, onde há tantas imperfeições dentro e fora, sem desafios, meu irmão, é uma utopia. Querer que eles cheguem, mas que eu os enfrente com temperança, com equilíbrio, com indulgência e com perdão aos outros, e lembre, a mim próprio. Porque depois daquele dia, eu precisei trabalhar muito o auto-perdão e a auto-indulgência, as minhas imperfeições, para estar aqui hoje, contando esse caso, que hoje, né, se torna até um caso irônico. Mas para mim, foi muito amargo. Mas o amargo do bom, entenderam? Esse é o aspecto. Esse é o aspecto. Então nós
não estamos aqui, e aqui não viemos. Aqui não fomos convidados a falar sobre o perdão, gente, de uma forma ingênua, de um perdão enlatado, como nos filmes de Hollywood, que basta o ofertar de uma flor, de uma caixa de bombom, de um sorriso, para que ele se consubstancie. De um perdão que se inverniza em palavras bonitinhas. Não. E também aqui não estamos falando, e não viemos falar de um perdão e de uma indulgência puramente dogmática, puramente teológica. Porque esse perdão dogmático, quando ele é concedido apenas da boca para fora e não é interiorizado, coração adentro, alma adentro, tenho para comigo que ele apenas alarga os caminhos da imperfeição, alarga os caminhos do erro, porque não nos ofertou possibilidades de trilhas novas, de reparação, de renovação, de lapidação de nós mesmos. E o pior, quando esse perdão não é concedido, ele nos pune de forma imortal, eternidade afora. E eu tenho para comigo, olhando sobre a perspectiva de um Deus que nós temos no Consolador prometido, que me custa crer que um Deus que é a síntese de toda justiça, de todo amor e de toda misericórdia, julgaria seus filhos que tanto ama de forma eterna, apenas passageiras, que eu e você cometemos. Porque tenha para comigo, gente. Tenho para comigo e falo para vocês, somos imperfeitos sim, mas essa é um toque passageiro da nossa alma. Então, ele não nos lega a uma pena eterna. Basta ver o que é a reencarnação, essa dádiva da justiça divina. A justiça humana faz muito por nós, com os seus códigos, com os seus magistrados, com os seus tribunais, com as suas penitenciárias. Mas, meu irmão, apenas a reencarnação, com o concurso do tempo, é capaz de transformar corações imperfeitos como eu, criminosos, odiosos do mundo, como o que nós vemos hoje e acusamos. Apenas a justiça divina é capaz de transformá-lo em anjos da abnegação. E vai fazê-lo, um por um, coração por coração, com o concurso do tempo. Então, esse é um perdão à luz de uma outra perspectiva, não puramente teológica, não puramente dogmática. E esse perdão que nós entramos em contato com o Consolador prometido, com a doutrina espírita, com o Espiritismo, demanda de nós, sim, muita boa vontade e força de vontade para trilhar esses caminhos. Para querer se olhar no espelho e enxergar as suas próprias imperfeições, é bem verdade. Demanda de nós tenacidade, resiliência. É um perdão que não se inverniza em palavras bonitinhas, não se emoldura apenas, né? É um perdão que, ao mesmo tempo, gente, isso pode ser duro, não nos exime das responsabilidades, dos erros que nós praticamos, ou dos erros, dos equívocos, das dores que as nossas imperfeições infligem a alguém, ou que são infligidos a nós, não nos exime de responsabilidade. Mas o processo pedagógico é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que não nos exime de responsabilidade de ter que reparar, nos oferta oportunidades múltiplas, infinitas, eternas dessa reparação. Esse é o aspecto. E a beleza é que esse perdão possui um atenuante maravilhoso. Essa imperfeição, essa dor que nós infligimos a alguém, que nós vamos precisar, pelos processos terapêuticos,
do espírito imortal, talvez ter que nos arrepender, talvez ter que expiar, talvez ter que reparar, possui um atenuante maravilhoso chamado amor. Por isso o Evangelho do Cristo já nos disse: o amor cobre a multidão de pecados, é só o amor. Então eu me lembro aqui de outro caos que eu quero compartilhar com vocês. Mas esse não é um caos, é um caso. Tive que oração para não me perder. Gente. Que eu vou tentar amealhar essa questão teórica com este caso específico que marca o meu coração. Em 1990, depois de 27 anos preso, um homem foi liberto na cidade do Cabo, na África do Sul, chamado Nelson Mandela. Conhecido pelo seu povo como Mandiba, como ele era e é até hoje conhecido, embora esteja desencarnado há algum tempo. 27 anos preso. Segundo seus acusadores, era um revolucionário, um rebelde social, que queria lutar de forma armada por causas igualitárias. Mas os seus biógrafos, todos eles dizem que a sua luta, assim como fora a luta de Gandhi, nunca fora uma luta armada, sempre fora uma luta pacífica, por querer buscar equilíbrio e igualdade social no povo do país que tanto amava. 27 anos preso, ao menos ao meu olhar e dos seus biógrafos, de forma injusta, não calado, não humilhado, mas preso de forma injusta, aos olhos do mundo. Então, depois de 27 anos preso, ele é liberto em 1990 e causa um constrangimento, causa um certo ofurô na aristocracia branca da África do Sul, que tinha o poder, porque sabia do poder social daquele homem, daquele coração. Em 93, Mandiba recebe o Prêmio Nobel da Paz. Em 94, 4 anos depois, ele é alçado a presidente da África do Sul, depois de 27 anos preso. E sabe qual é a beleza? O primeiro ato daquele homem rico, lindo, foi aparecer publicamente para receber a faixa presidencial com os 2 carcereiros brancos que passaram décadas vigiando ele nas penitenciárias, querendo nos dizer de forma inarticulada: eu não vim para a paz. Ou melhor, eu não vim para a guerra, eu vim para a paz. Eu vim buscar pontes que nos unem, não muros que nos separem. Eu vim aqui e os coloquei aqui ao meu lado como amigos, porque assim eles se demonstraram para mim e quero que continuem sendo. E o primeiro ato empossado daquele novo presidente foi fundar um novo ministério, lindo, que até então era desconhecido, chamado Ministério do Perdão e da Verdade. Para essa pasta, Mandiba nomeou um outro homem maravilhoso, que houvera sido Prêmio Nobel da Paz em 83, um bispo anglicano negro chamado Desmond Tutu. Um contributo imenso às causas sociais da África do Sul, que assim como Mandiba lutou de forma inarticulada, pacífica, por aquele povo. Ministério do Perdão, da Verdade e do Reconciliamento, porque queria colocar verdugo e vítima frente a frente, não mais para se vilipendiarem, não mais para se atacarem, mas para entenderem que ambos são imperfeitos e que se quisessem seguir juntos, precisavam se unir, porque não dava para prescindir de nenhum dos dois, nenhuma dos dois pesos, nenhuma das duas bandeiras políticas. Não dá para prescindir de nenhuma. Precisamos de todos. E Desmond Tutu, por ter aquela pasta, por ser já um homem notório, um homem incrível, foi convidado então para visitar um museu do Holocausto
em um país da Europa que agora não me recordo. E ele foi a esse museu do Holocausto, visitou os horrores que nós homens, né, fizemos muitas vezes pela causa do amor ao Cristo, a quem entendíamos ser distinto de nós, menores do que nós. E ele foi convidado a deixar um recado nos murais daquele museu, e o recado que Desmond Tutu deixou foi que Deus dê força ao povo judeu, a fim de que um dia eles tenham condição de perdoar os homens que fizeram isso com eles. O que vocês acham dessa mensagem, gente? É a perspectiva. Mas na perspectiva do povo agredido, aquilo era uma ofensa. O quê? Um bispo anglicano, negro, na África do Sul, vem aqui e quer que nós esqueçamos o que ocorreu com o nosso passado? Quer que nós perdoemos assim, de forma gratuita? Porque entendemos, ou ainda entendemos, que o perdão, né, é esquecer o passado. Só que lembrem, o espírito é imortal. E por ser imortal, a sua memória também é eterna. Então, perdão não é esquecer o passado. Talvez achavam que perdão é concordar com o que foi feito, o que foi dito. Isso não tem nada a ver com perdão. Você não precisa concordar com o agressor para que você o perdoe. Talvez imaginavam, como imaginemos, que o perdão seja querer que o agressor reconheça o seu equívoco. Mas muitas vezes, sobre essa perspectiva espiritual, sabemos que ele não tem condição de olhar para si mesmo. A sua imperfeição é tamanha que, nesse momento, ele é incapaz de reconhecer qualquer tipo de equívoco. Então, perdão é você querer se libertar dessa algema, desse ressentimento que te prende, que te amargura, que não te deixa a consciência livre. Deixar de hospedar esse inquilino, que é o ressentimento, que não paga aluguel para você, que está na tua consciência, te arvorando. Mas talvez, naquele momento, aqueles homens que viram a mensagem não entenderam desse aspecto e causou um furor na comunidade judaica, na comunidade hebraica. Então convidaram um jovem repórter do The New York Times a ir à cidade do Cabo, entrevistar Desmond Tutu, o ministro do perdão, da verdade, do reconciliamento do governo de Mandiba. E aquele jovem repórter foi, sentou na frente de Desmond Tutu e perguntou para ele assim: você estava zombando da dor e do sofrimento do povo judeu quando escreveu aquela mensagem nos murais do nosso museu? Aí Desmond Tutu olha para o olhar daquele jovem e diz: meu filho, eu nasci negro na África do Sul, em meio ao apartheid. Você sabe o que é isso? Você talvez não saiba quantos irmãos, quantos amores eu pedi numa luta. Eu queria apenas igualdade. Jamais fui capaz de machucar alguém pela minha causa, mas seria capaz de morrer por ela, como muitos morreram. Então, por favor, não me fale que eu não conheço essa dor, porque eu conheço ela de perto. Eu nasci negro aqui, num país que segrega pela cor, pela conta bancária, pela bandeira religiosa, pela bandeira política. E aí aquele repórter agora ficou um pouco mais descolado e faz uma segunda pergunta a Desmond Tutu. Mas você, como bispo anglicano, como cristão, eu te pergunto para saber, as tuas mensagens, o teu mestre, o teu guia, realmente iria querer que nós esqueçamos todo o mal que foi feito contra nós? Aí Desmond Tutu olha para os olhos daquele jovem com mais carinho ainda, com mais indulgência ainda, e diz assim: meu irmão, deixa eu te contar algo. O meu mestre, o teu mestre, o nosso mestre,
não nos ensinou a lição do perdão nas escolas com ar-condicionado onde nós estudamos. Me desculpe, ele não nos ensinou a lição do perdão aqui, no Mensageiro da Paz, com ar-condicionado confortável, sentado numa cadeira gostosa. O nosso mestre nos ensinou a lição do perdão no alto do madeiro infame, quando tinha cravos toscos a lhes perpassar as mãos e os pés, quando pedia água e os seus verdugos lhe ofertavam fel, quando sofrera uma morte dolorosa e injusta. Mesmo assim, ele olha para os seus agressores, ele olha para os seus verdugos e diz: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, o que tu achas que o meu mestre, que o nosso mestre, queria que nós percorrêssemos qual caminho? Toda vez que eu me lembro dessa história, toda vez que eu me lembro da cruz, eu falo para os meus filhos, né, que adoram os heróis da Marvel, que adoram os músculos do Hulk, que adoram o martelo do Thor, que adoram o escudo do Capitão América, a armadura do Homem de Ferro. Eu digo, eis aí um verdadeiro herói. Eis aí um verdadeiro herói, que é capaz de absorver as pedradas do mundo, as injúrias dos seus agressores e devolvê-las em pétalas de luz, em exemplos de amor. Entenderam? O caminho foi ele quem deu, não eu. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, seguindo para o nosso fim, eu leio uma mensagem de Emmanuel sobre essa mensagem, sobre essa passagem evangélica, quando o benfeitor espiritual reflete sobre ela e nos diz assim, vale a pena escutar. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos, quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem... Perdoa, pois, quem te fere e te calunia, pois, em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. O homem do mundo, a começar por nós, a começar por aquele que nós enxergamos no espelho, lembra disso, meu irmão. É mais frágil do que perverso. E aqui que eu queria chegar para que a gente pudesse terminar. Sabe por quê? Que nós precisamos e devemos enveredar pelos caminhos da indulgência e do perdão por uma questão muito simples. Porque nós também somos tão imperfeitos quanto os nossos agressores. E viver num mundo como o nosso, cercado
de espíritos imperfeitos é viver num mundo onde obrigatoriamente nós vamos precisar conviver com as nossas imperfeições e as imperfeições alheias, onde obrigatoriamente, por uma questão pedagógica e terapêutica, elas irão nos ferir. Então, caminhar no contexto desse, sem o amigo do perdão, sem o braço confortador da indulgência, é não ter estatura mínima psicológica para andar no mundo. Porque a toda hora nós vamos estar falhando e vamos precisar ser credor da indulgência e do perdão alheio, assim como toda hora estarão falhando conosco e vão precisar da indulgência e do nosso olhar de perdão. Simples assim. E eu pergunto, para terminar, por acaso, tem algum espírito perfeito sentadinho aí? Tem. Não se constranja, gente. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Só, por favor, peço para que não saia do salão para não me constranger. Né? Tem algum espírito perfeito sentadinho aí? Não tem. Pelo menos meu olhar não abarcou. Não tem? Então, meu irmão, se alguém está em dúvida ainda, eu gosto de uma dica de um amigo meu. Ele diz: Daniel, é fácil. Basta nos perguntarmos, né, se ainda temos intestino. Basta, é simples assim. Porque o aparelho excretor é o órgão que nivela a todos nós, independente de onde você senta, meu irmão. Se é no trono da realeza ou no trono da plebe, o que você busca é alívio igual. Então, se você tem dúvida, se pergunta: tem aparelho excretor? Tem intestino? Então, ainda é espírito imperfeito. Então, por que é que nós, espíritos imperfeitos, temos a expectativa de nutrir relacionamentos perfeitos? Me diga lá, pois. Por quê? Não é uma incoerência? Não é uma insanidade? Então, meu irmão, a beleza da vida, talvez a beleza da caminhada, é perceber que nós não teremos relacionamentos perfeitos por um simples aspecto: somos imperfeitos. E justamente estamos no caminho, alçando o voo, em busca da perfeição, e não há outra forma de alcançá-lo, a não ser passando por esses desafios, a não ser tendo ao lado o perdão e a indulgência, como amigos tão necessários para espíritos ainda tão duros e tão imperfeitos, como pelo menos é o meu caso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe a todos nessa manhã de domingo. Eu não sei se foi tão amargo, mas espero de coração que possa ter sido o amargo do bolo. Muitas vezes ruim quando entra na boca, mas salutar quando cai no ventre, na mente e no coração. Que assim seja.